Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico de quinta-feira. Estou aqui com meu mano, pastor Ricardo, tamo junto, velho. Fala galera, tudo bem com vocês? Fala Davi. E aí, mano, qual é a boa de hoje? Mano, seguinte, a gente tá aqui no cenário do meu podcast. Se você não sabe, eu tenho um podcast com o meu pai. Chama E aí Pai, que acontece toda sexta-feira. E episódio novo meio-dia, toda sexta-feira. Você vai curtir demais assuntos variados, eu desenvolvendo esse tema com o meu pai. E a gente tá aqui para falar hoje sobre um tema muito importante, que inclusive também será o tema do podcast. Mano, falando sobre o podcast, o podcast passado foi top, mano. Você falando curtiu? sobre os dons do Sobre os Espírito. Espírito? Eu até indiquei pra galera lá do seminário, Que mano. massa, mano. A gente pode falar também depois um outro episódio que é só sobre os dons do Espírito, que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Mano, foi top demais. Então, tem tudo a ver com o tema que a gente Tem. vai falar hoje. Tem tudo a ver. Que nós vamos falar sobre avivamento, mano. Uma palavra aí que é muito dita nas igrejas, um termo que ganhou muita força aí, sei lá, dos anos 2010 pra cá, na igreja brasileira, todo mundo fala. Mas afinal de contas, Ricardinho, o que é avivamento? A ideia de avivamento, pastor Davi, a palavra avivamento dá a ideia de trazer à vida aquilo que está morto. Certo. Então avivar, é dar vida. Certo. Quando a gente olha no contexto bíblico, por exemplo, a gente vai ver o profeta Abacuque orando: Senhor, aviva a tua obra e no meio dos anos a fase conhecida. Sim. Ou seja, Senhor, traz vida àquilo que está morto e depois faz com que a tua obra seja conhecida. Sim. Então, quando a gente fala de avivamento, a gente fala de princípios de oração e trazer a palavra de Deus à tona. Por exemplo, Esdras fez um avivamento, não sei se você lembra disso. Sim, o Esdras, né? E depois da reconstrução da cidade com Jeremias, vem o Esdras e ele restaura a forma de culto, ele restaura as leis de Deus, ele traz o povo de volta para a lei de Moisés na época, que era a Bíblia que eles tinham na época. E alguns vão dizer que o Esdras não foi um avivalista, mas sim um reformador. Agora, a minha pergunta é, será que tem como a gente separar uma coisa da outra? Eu acredito que não, cara. Uma reforma e um avivamento tem muitas semelhanças. Sim, uma reforma espiritual automaticamente traz vida àquilo que está morto. Exatamente. Agora, o interessante é que quando a gente fala de avivamento, a gente está falando de um contexto onde pessoas já tiveram uma experiência com Deus. Sim, você está trazendo a fé de volta para aquele lugar com a raiz na palavra de Deus, com mais intensidade, com presença de Deus manifesta, não é verdade? O pessoal agora, Ricardinho, eles confundem alguma coisa, porque o pessoal aí está dizendo que avivamento é, por exemplo, chegou no culto, e aí tem aquele culto que mexe mais com as nossas emoções, que é um culto mais forte, mais intenso, que o pastor traz uma palavra que mexe com o nosso coração, então o pessoal fala assim, nossa, domingo foi um avivamento. Agora, isso é um mau uso dessa palavra. É uma forma de enxergar, né, o poder do Espírito Santo no culto do domingo, mas eu concordo com você, é uma forma errada de ver isso. Porque avivamento, na verdade, ele marca não somente um dia, mas ele marca um momento da vida da igreja que traz uma transformação, tem que ter o fruto. Falando sobre esse tema, é interessante esse tópico que você levantou. Por exemplo, o Dr. Martin Lloyd Jones, que foi o pastor da capela de Westminster por anos. Ele escreve um livro que chama Avivamento. Ele escreve um livro que chama Avivamento. Maravilhoso. E ele fala o seguinte, ele tem um alto conceito de avivamento. Ele pregava dominicalmente, né, para 6.000, 8.000 pessoas. Sim. E ele ainda orava por um avivamento na Inglaterra, porque ele entendia que avivamento é o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo alcançando toda a nação. A conclusão que eu tiro desse livro é mais ou menos assim, ó, que o avivamento ele é operado de maneira vertical, certo? Como o Dr. Martin Lloyd Jones ele expõe, ele é operado através do poder de Deus sobre a igreja, mas ele tem que dar fruto no ambiente onde esse avivamento está sendo operado. Então ele é vertical porque ele vem de Deus para nós, mas ele é horizontal porque os frutos estão aqui, ó. É algo que vem de Deus, mas tem continuidade na esfera humana. Sim. A igreja avança, a igreja opera. Então o avivamento ele tem que necessariamente ter conversão, tem que ter transformação. Arrependimento. Tem que ter arrependimento. Metanoia, mudança de metanoia, mente. Tem que ter transformação social, cara. Social. Por exemplo, outro também que pregou para milhares de pessoas
foi Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Totalmente. Meu, ele pregou para muita gente na Inglaterra, porém, ele disse que não viveu um avivamento. Então, é interessante. E a gente olha para ele hoje e fala que ele foi um avivalista, né? Então, é muito interessante também pensar a respeito dessa questão de avivamento, porque a maioria dos homens, até hoje, dos que eu estudei, que nós estudamos como avivalistas, nenhum deles cravava, olha, agora aqui chegou o avivamento, Sim. a partir do dia tal, nós estamos vivendo um avivamento, Deus derramou hoje. Não, eles buscavam isso intensamente, eles sempre tinham esperança de que Deus poderia fazer mais, e depois, quando outras pessoas olham para trás e falam, cara, aquilo ali foi especial. Com certeza. Um avivamento que me chama a atenção, Davi, é o avivamento do século XVIII, o despertamento, né? O grande despertamento. Sim. E algumas figuras me chamam a atenção. Massa. Primeiro porque o avivamento que eles viveram foram precedidos por um tempo de oração. Sim. Eles buscaram a presença de Deus incessantemente. Com certeza. Derramaram o coração. Uma figura que me chama a atenção foi John Wesley, na Inglaterra. Sim. Ele começa o Clube Santo, que era um grupo formado por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, que era outro grande pregador. Sim. E começou 5 pessoas orando nesse clube. E de repente, Deus abriu os céus. Eles receberam o poder do Espírito Santo, foi vertical, mas também eles saíram. Não, e você vai pegar depois, você vai estudar, por exemplo, John Wesley, você vai ver o tanto que esse homem viajou a cavalo pregando o evangelho, é um absurdo. Parece-me que ele deu a volta ao mundo, né? É um absurdo a quilometragem que ele correu de cavalo. E de cavalo, né, mano? O George Whitefield, eu sou fã demais de tudo aquilo que a gente tem acesso a ele, porque eu acho que esse homem foi um pregador, assim, como poucos na história da humanidade, sabe? Para muitos, ele foi melhor pregador do que Spurgeon. Então, eu também tenho essa... Não que a gente tem que ficar comparando, né? Mas eu também tenho essa leitura, sabe? Eu sou completamente apaixonado pela história do George Whitefield e eu acho que, assim, a ideia que ele tinha de pregação, de santidade e de sempre, todo momento, estar evangelizando, apontando para Jesus e falando para as pessoas, você precisa ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Cara, isso me inspira demais mesmo. Eu sou completamente apaixonado por essa história, cara. A história deles são tão inspiradoras que esses homens não precisavam do púlpito em si para pregar o evangelho. Que nada, mano. Os caras pegavam o cavalo, saía de cidade em cidade, de fazenda em fazenda e pregando. Agora, o avivamento também é caracterizado pelo Espírito Santo atraindo pessoas. Porque George Whitefield conseguia pregar ao ar livre naquela época, que as cidades eram pequenas, ele conseguia juntar várias cidades ao ponto de ter 10 mil pessoas ouvindo a pregação do evangelho. Então, essa aqui é a questão, tá ligado? É a gente entender que nós temos que nos preparar sim, é a gente entender que a gente tem que trabalhar sim, que a gente tem que estudar, que tem que haver conhecimento, mas ao mesmo tempo entender que a nossa fé, ela move no sobrenatural, tá ligado? A gente tá vivendo um tempo, Ricardinho, que a gente tá trazendo a nossa fé demais pro natural. A gente esquece que o nosso Deus é o Deus de milagres, nosso Deus é o Deus que fez o Elias subir aos céus com uma carruagem de fogo, tá ligado? Então a gente esquece, cara, do sobrenatural da parada. A gente esquece de manifestar esse sobrenatural nos nossos dias, de orar pelos nossos irmãos, de orar por cura, de estender a mão, sabe? Parece que esse tempo de pandemia diminuiu a fé das pessoas e a gente trouxe demais a fé só por ideia de tipo assim, Jesus está com você, está consolando seu coração. Não, Jesus pode te curar, cara. Jesus pode te transformar. Então a gente tem que ter essa noção de quem Jesus é, do poder de Jesus. E isso é uma coisa que o avivamento resgata nos corações, mano, entendeu? Com certeza, é imprescindível a gente entender que avivamento começa no sobrenatural. Sim, mano. Nosso Deus é um Deus de poder, de milagres, e é um Deus que pode agir soberanamente. E aí o sobrenatural, ele causa impacto no que natural. A gente chama de natural. Por exemplo, você pega a Rua Azusa com William Seymour, tá ligado? Que foi algo assim poderoso, que é o início do movimento pentecostal, tá ligado? E aí, tipo, e eu tenho muito respeito pelos nossos irmãos pentecostais, os raízes, não esses agora de moderninho, mas os raízes a gente tem que ter muito respeito, porque é só gente de Deus. E aí, cara, o William Seymour, ele começa com uma parada ali, só que é interessante que nos Estados Unidos, velho, era o auge da segregação racial, cara. Era o auge do racismo e dos linchamentos aos negros, mano. E aí você tem na Rua Azusa ali, cara, um homem que ele começa uma igreja e que de repente, nessa igreja, sabe que tem gente de pele negra, tem gente branca,
tem gente de outros lugares que foram para os Estados Unidos tentar a vida, e de repente a igreja, através do poder do Espírito Santo, não só aquelas pessoas estão sendo transformadas através da salvação, mas começa também uma mudança de mente e começa também ali a ser quebrado o racismo. Enquanto as igrejas fundamentalistas enchiam as trincheiras da KKK, tá ligado? A Ku Klux Klan, os caras ali, os batistas fundamentalistas, enchiam as fileiras da KKK para matar negro, o movimento pentecostal, impulsionado pelo Espírito Santo, estava mostrando, cara, nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é maravilhoso, porque começa no Espírito Santo, começa a vinda do céu, mas isso gera transformação na cidade, cara. Isso é maravilhoso, isso é lindo, e é isso que a gente tem que buscar. Nossa, mano, isso é top. Por quê? Porque a gente vê que o avivamento transforma as pessoas como um todo. Sim, não existe mano. acepção de pessoas. Não, mano. Nota que o avivamento, cara, ele transforma a sociedade. Sim. Aconteceu com o pessoal lá da Rua Azusa, aconteceu na época de John Wesley, porque na época de John Wesley, em cada 4 casas, uma era um bordel. E mudou, transformou. Outra coisa, cara, que me chama atenção no avivamento também, foi Jonathan Edwards, cara. Falando de experiências... Esse cara foi firme. Não, ele é conhecido como o teólogo do avivamento. Sim. Ele é contemporâneo de George Whitefield e de John Wesley, Sim. mas ele está na Nova Inglaterra, Sim. né, que seria mais tarde os Estados Unidos. E ele está ali no Vale de Connecticut ali, né? Aquela época era um vale, ele está ali e ele presencia, Davi, mais ou menos uns 10 derramamentos do Espírito Santo que ele fala como avivamento. Sim. E o interessante é que antes desse derramamento acontecer ali, ele passava horas e horas orando no bosque, buscando a presença de Deus. Sim. E quando essa presença veio, transformou todas aquelas cidades, né, à beira dos rios e tal. Mas o interessante, cara, é que ele continuou estudando. Sim. E ele teve experiências com Deus fora do comum. Ele é conhecido por aquele sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Sim. E ele prega aquele sermão, cara, com uma lamparina na mão e o esboço na outra, lendo. E o poder do Espírito Santo foi tamanho que as pessoas ouviam e achavam que iam cair no inferno. Olha que interessante, mano. A gente precisa entender que o poder não está na mão dos homens, está em Deus. Sim, com certeza. E quem convence é o Espírito Santo, quem traz essa convicção, o poder de convencimento é do Espírito Santo. Porque alguém pode, por exemplo, pensar assim, bom, se esse sermão do Jonathan Edwards ficou famoso, entrou para a história da igreja e todo mundo aí fala dele até hoje, já se passou aí mais de 100 anos, já passou 100 anos, né? Século XVIII, né? Já passou mais de 100 anos. Mais de 100 anos. É que eu não estava lembrando a data agora. E aí, então todo mundo fala até hoje, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sermão, eu vou pregar esse sermão na minha igreja. E a resposta é, não, mano. Não. Você não tem que repetir o que os outros fizeram, você tem que buscar em Deus a ferramenta para a sua igreja, para o lugar onde você está aí, para a igreja que você pastoreia. E se você não é um pastor, você tem que buscar a ferramenta que Deus te deu para ganhar sua família, para ganhar sua casa, para ganhar seus irmãos. Com certeza. Pra gente passar a régua, mano, uma coisa interessante que Jonathan Edwards nos mostra é que o avivamento traz experiências que a gente nunca teve. Por exemplo, na época de Jonathan Edwards, ele pregava um sermão e na igreja. Olha que ele era um calvinista e tido por muitos como sensacionista. Sim. Porém, ele estava pregando e algumas pessoas choravam copiosamente, outras riam copiosamente, e aí foram perguntar para ele, e aí, é de Deus ou não é? Ele falou, tenha calma. Não diga que não é de Deus e não diga que é. Vamos analisar os frutos. Sim. O Espírito Santo gera frutos no nosso coração. Totalmente. Mano, a presença de Deus faz a gente ter reações inesperadas. Por exemplo, quando o Senhor desceu ali para falar com Moisés ali no Sinai, o Sinai tremia. Você acha que a gente não vai tremer, mano? Claro, na presença do Eterno? Uma montanha tá tremendo, cara. E outra, essa galera mais pro lado calvinista da força, o que eles vão dizer? Que às vezes é muita emoção, que é muito sensacionalismo. E existe isso, principalmente no neopentecostalismo, que é um movimento que a gente não concorda. Mas, deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode tentar interpretar as escrituras de forma fria, porque a gente tem que entender que Deus é o criador das nossas emoções. Claro. E que não é errado em nenhum momento a gente sentir um abalo nas nossas emoções diante da presença de Deus, porque a gente vê os homens de Deus
passando exatamente por isso, cara. Quando Deus se manifestava, o povo caía no chão, caía, entendeu? Confessando seus pecados. Quando Isaías tem a visão do Senhor, mano, ele fala, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Então, aquele momento ali, ele entra num estado meio que de desespero. Quem sou eu para estar tendo essa visão? Entendeu? Então, o tempo todo, quando nós nos deparamos com o Senhor Deus, a glória é tão poderosa que mexe com a gente. Com certeza. E o que a gente vai fazer com essa glória? O que a gente vai fazer com esse encontro? A gente tem que buscar realmente ser ferramenta de avivamento na nossa cidade, nas nossas igrejas, mano. Mano, a gente tem que estar aberto à ação do Espírito Santo. O Evangelho de João diz que o Espírito Santo é um vento impetuoso, que sopra onde quer, da forma que quer e como quer, mano. Isso, a gente não pode transformar ele no ventilador que a gente liga e desliga. Não. A gente tem que estar aberto, mano. Deixa o Espírito soprar, deixa Deus agir. Agora, busque a presença de Deus pra gente viver o avivamento. Busque a presença de Deus, ore muito, leia muito a Bíblia, viva em santidade e pregue o Evangelho para seus amigos. Esteja aberto para viver novas experiências com Deus. Por fim, mas não menos importante, avivamento não é uma parada que simplesmente aconteceu na história da igreja e que a gente olha para trás. Nós devemos buscar isso diariamente, devemos buscar isso hoje, devemos buscar isso na nossa igreja. Mais do que nunca, nós precisamos de um novo derramar do Espírito Santo. Nós precisamos, a igreja precisa encher o tanque de novo, precisa de um novo gás para que a gente possa continuar avançando. Com certeza, Davi. Fechado, mano. Demais. Ricardinho, você é o cara. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aí se você curtiu. Deus abençoe. Galera, Deus abençoe. Um abraço. E você que quer estudar teologia, não se esqueça. Entre em contato conosco. Aqui nós oferecemos graduação em teologia reconhecida pelo MEC, pós-graduação. Tamo junto. Valeu!